Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 1, verso 5. E Salmão gerou de Rabi a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Grande Pai, Sua palavra é para quem crê e é para quem tem revelação para ver claramente como o Senhor trabalha. E nós estamos agradecidos por isto, Pai, por sermos aqueles que entraram também com Sua permissão espiritual. Obrigado, Pai, sem nenhum merecimento, mas Sua permissão nos colocou para dentro. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar de misturando a fé. Tem uma mistura de fé que é uma reprovação. E tem uma mistura de fé que é uma permissão de Deus. Eu quero falar sobre as duas. Aqui vem por uma permissão e também aquela outra que é uma maldição. Enquanto eu pensava numa, me apareceu essas duas qualidades de casamento. Casamentos misto, que é uma permissão de Deus, e um misto, que é uma maldição, uma escolha errada da pessoa. Agora, começar desde José. No Egito, ele teve filhos com uma gentia. E como judeu, ele tinha que casar com uma judia. Mas ele foi levado para o Egito e no Egito ele teve o nome mudado. E nós temos que aprender estas coisas. A mudança de nome para nós dá como gentios, não como judeu. Por isso José era o nome
que ele tinha como um hebreu. Faraó chamou José de Zafenate Paneia. Gênesis 41, 45. Agora, o que aconteceu? O faraó deu para José uma mulher chamada Asenate. Agora olhe para você ver de onde que ela vem. Filha de Potífera, sacerdote de On. Era exatamente uma gentia. E que, por permissão, então isso vocês notam por permissão, tem gente que casa por condenação. Uns casam por permissão de Deus. E nós vamos falar desses bíblicos, porque os bíblicos têm a permissão de Deus. Encontramos na Bíblia esta permissão. Agora, lembra que José pegou um novo nome, Zafenate Paneia, no Egito. Mas ele teve que ter uma mulher quase igual ao seu nome, Asenate. Isso traz claro para nós, você diz, é da mensagem. Não, o que eu vou falar agora é da Bíblia. Nós temos o Senhor Jesus durante as eras e a senhorita Jesus Cristo. Ela não teve um novo nome. Ela só alcançaria um novo nome quando houvesse um casamento. A mudança de nome dá exatamente no casamento. Então agora tem a senhorita Brana. Você pode achar demais, mas ele é o Senhor Jesus Cristo e ela é a senhorita Jesus Cristo. Agora ele é o senhor Brana e ela é a senhorita Brana. Isso não é para o povo do mundo, quase que não é para o povo da mensagem, porque eles não crêem no novo nome, na manifestação de Deus no profeta. A virada que Deus fez com Brana foi uma virada. Você vem assim, você tem que converter. Converter é você fazer uma esquina. Então você vem assim, Jesus, Brana. Entende? Faz uma... Agora os outros passam direto, Jesus, Jesus, Jesus. E Deus já falou, Bran, porque foi a mudança. Eu estou falando de coisa que está na mensagem, estou falando daquilo que o William Branham disse. A HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. Agora ele não estava falando do novo nome porque ele não podia falar novo nome. Mas HM, o HM é exatamente gentil. E se a gente volta à tradução do inglês, que para nós é Cã, o terceiro filho de Noé, mas em inglês é HM, Han. Viemos dali, não adianta, somos gentios. Os gentios vieram dali. E por isso nós temos coisas por permissão de Deus. O gentio entrar é uma permissão de Deus, porque não é para o gentio, é para o judeu. Aí o judeu rejeitou, o gentio entrou. Uma permissão de Deus. Estamos dentro e não adianta pensar que somos alguma coisa, porque São Paulo diz que se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, não pense você que ele vai poupar a ti.
quando ele tem que tratar com justiça, ele também trata com justiça, com amor, com amor. Então a gente guarda estes dois lados, que é muito bom. Então estamos começando a ver um casamento por permissão. José, ao invés de casar com uma hebreia, casou com uma egípcia. Jesus, ao invés de casar com as eras, casou exatamente no entardecer, com a gentia. Você não pode casar se você não toma o nome dele. Você precisa levar o nome dele. O povo pentecostal diz, então é Jesus. Por que eles não batizam em nome de Jesus Cristo? Eles deveriam começar pelo batismo. Se eles começassem pelo batismo, eles saberiam como terminar. Agora, deixa eu ler aqui para vocês um casamento que é uma mistura de fé. Uma fé hebraica com uma fé pagã. E parece que é a mesma coisa, mas não é. Vocês querem ver? Às 7 eras da igreja, em Tiatira, parágrafo 49, irmão Branham diz, a primeira e a importantíssima coisa que aprendemos sobre Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão. Jezabel não é filha de Abraão. E aí você vai encontrar a igreja que é de Jezabel, também que não é filha de Brana. Você tem que nascer da mensagem. Você não entra na mensagem, você nasce. E aí o profeta continua, nem se encontra sua introdução em uma das tribos de Israel e em uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a moabita. Agora, Ruth entrou, ela era uma moabita, uma gentia. Como que Jezabel não entra e Ruth entra? Como Jezabel não entra e Asenate entra? Olhando aqui, o casamento, ela não foi admitida, não houve uma admissão espiritual para com Jezabel, do casamento dela com o rei Acabe. Aí ele diz, não senhor, esta mulher era filha de Etibal, rei de Sidom, 1 Reis 16, 31, que era sacerdote de Astarte. Agora, você vê lá em cima, Asenate era filha de Potífera, que também era sacerdote de On. E ela foi admitida no casamento com José. Agora que Jezabel, que ela também tem o seu pai Etibal, rei de Sidom, sacerdote de Astarte, uma deusa, e não é admitida no espiritual. Parece a mesma coisa, tudo casado com filhos de sacerdote, mas uma é admitida, não misturava a fé, porque ela aceitou a fé. Asenate aceitou a fé, porque José ali no Egito era um tratamento gentílico, como Jesus entre o povo gentil desde a primeira era da igreja. Mas deixa eu continuar aqui e você presta atenção. Se você cochilar, você vai perder. Já não aprende muito, fica pior, né? Ele tinha ganhado o trono, este Etibal, o pai da Jezabel, tinha ganhado o trono assassinando o seu predecessor Félix. Você
Diz o profeta assim: vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isto certamente recorda-nos Caim. Diferente de Azenate, que o Potífera não era um assassino. E o modo como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus tinha ordenado para admissão, entrada, aceitação dos gentios. Ela entrou diferente, a Jezabel. Mas ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como temos visto, não foi espiritual, foi política. E desta maneira, esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o mínimo desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Eu quero perguntar às pessoas que vão entrando na fé e que intencionam a casar com filhos da fé. Vocês que estão entrando, vocês estão admitindo esta fé no único Deus verdadeiro? A pessoa pode vir aí do dualismo, do trinitarianismo. Eles podem vir e casar com alguns dos nossos. Mas a hora que você vem, antes de dar uma palavra, antes de se noivar, você está disposto, no mínimo, tornar-se uma adoradora, um adorador do único e verdadeiro Deus? Está disposto a adorar o Deus que o povo da terceira etapa adora? Você está acostumado a adorar o Deus que todo mundo adora. Os trinitarianos estão acostumados a adorar um Deus em 3 pessoas na divindade. O povo da mensagem também está acostumado a adorar a Deus em 5. Jesus. Mas você está entrando, você está admitindo esta fé? Você está disposta a tornar-se um adorador, uma adoradora do único Deus verdadeiro, que nesse dia ele é apresentado em 7, BRANHAM? Se não é, moço, não case com ela. Moça, não case com ele. Senão o vosso casamento será igual ao de Jezabel. Mas se ela ou ele admite tornar-se parte desta adoração ao único Deus verdadeiro, manifestado na última era da igreja, com um novo nome, se ele admite, o tempo vai mostrar. Amém? Eu creio que eu já estou dando alguma coisa que começa na minha casa, que passa para a sua casa, mas eu tenho que começar na minha casa. Você diz, você está liberando? Eu estou mostrando como tem que ser. Se este rapaz não admite esta fé adoradora do único Deus verdadeiro, manifestado em Brana, se esse rapaz não admite, não case com ele. Se essa moça não admite, não case com ela. Porque ela pode vir e estar desejosa de você e depois se converter, porque tem que converter. O povo precisa entender que tem que converter. Os casamentos, as pessoas precisavam entender que é preciso converter.
O rapaz tem que converter-se. Ele vem casar no meio de um povo como o nosso, ele tem que converter aos do nosso, porque do contrário, a nossa irmã não é a Ruth, é a órfã, que voltou para a trindade, que voltou para a dualidade, que voltou para os 5. Amém. Vou repetir, e dessa maneira esta mulher que estava mergulhada na idolatria, que era Jezabel, não tinha o mínimo desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Pelo contrário, ela entrou com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. A pessoa já entra com intenção de desviar aquele rapaz, de desviar aquela moça. Se você vai lá procurar, o problema é seu. Deixa que venham aqui. Aí o problema é deles. Aqui eles terão que converter a essa mensagem. Como a Bíblia mostra, como o meu profeta está pregando aqui. Eu creio nisto. Ora, Israel, as 10 tribos, já tinha conhecido o que era adorar bezerros de ouro. Mas eles ainda não tinham sido vendidos à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era conhecida. Mas desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu numa forma mortal. Isto foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa no templo que ela erigiu a Astarte, quer dizer Vênus, e Baal quer dizer Deus Sol, Deus do Sol. Israel chegou ao ponto mais crítico de sua vida. E aí é a hora que a moça chega ao tempo mais crítico da vida dela. Por isso que essa resolução, o resolver desse problema, tem que ser a hora que vai começar a namorar. Você admite a adoração no único Deus? Você já pensou bem o rapaz e a moça fazendo uma declaração de fé? A moça e o rapaz. Mas é o rapaz que manda, assim, mas na fé é a fé que manda. Não é o rapaz nem a moça. Já pensou bem? O rapaz chamar a moça, eu vou falar dos dois lados. De você me ama? Sim. Você declara ser fiel. É os dois fazendo isso. Você declara ser fiel à minha pessoa e ao que eu creio. A coisa tem que aumentar, não é só ser fiel a mim. Ser fiel à minha pessoa, ao que eu creio. E assim faz a moça. Você me ama? Você promete ser fiel a mim e adorar o Deus que eu adoro? Isso é no namoro, quando começa a namorar. Aí o rapaz já arrepia tudo, a moça já arrepia. Fala, o que é isso? Estou querendo é casar, não é fé não. Mas não existe um casamento sem que primeiro tenha um casamento de fé. Precisa olhar se vai haver uma mistura de fé. E temos que ter a mesma fé. E aí nós vamos entrar nesses casamentos que foram por permissão de Deus. Estou falando dessa forma, quem vem, porque você vê dentro da igreja, o rapaz não encontra uma moça para casar, porque não tem. É muito pouca moça que existe na igreja. Ele diz, não faz o meu tipo. A moça diz, o rapaz que tem na igreja, muito bom, muito honesto, de muita fé, mas não faz meu tipo, diz a moça. Tem tudo isso. É real, é verdade. Mas agora vocês fazem uma profissão de fé para poder casar. Você crê no Deus que eu creio? Bom, enquanto nós estamos namorando, eu vou te examinar. É meio pesado. Não tente me beijar.
Deixa eu ver primeiro se você crê no meu Deus. Se você tem condições de adorar o meu Deus. O rapaz é capaz que, não, eu gosto tanto de você, mas desse jeito não vai ser possível. Porque não tem facilidade para isso, vocês podem casar, pode vir pessoas de fora e vocês casarem? Podem. José foi levado ao Egito e teve que casar com uma egípcia. Pode. Agora, a fé, eu me esqueci como diz a princesa, mas ela diz mais ou menos assim: eu não prometo. Eu esqueci, mas eu precisava lembrar disto. O que diz a princesa? Ela prometia fidelidade. Eu prometo ser fiel, mas não te obedecer. Eu li na internet a princesa dizendo. Não é dessas agora não, já morreu. Eu achei interessante, falei, que coisa. Promete fidelidade, mas obediência não. Porque quer ser livre, quer fazer o que dá para fazer na cabeça, então se torna complicado. Talvez tenha uma boa intenção moral, ser fiel. Mas te obedecer não. E a Bíblia diz, ele te dominará. Então, quer dizer, é um casamento diferente. A mulher, quando vai casar, ela tem que entender, só que ela pode exercer sua fé e mostrar para o rapaz. Não é depois que casa, depois que casa não adianta mais, gente. Depois que casa já é palito riscado, acabou. Tem muitos aí palito riscado querendo fazer alguma coisa. Você já foi, filho, você já era. Estou falando entre você e Deus, fazer uma coisa correta, consciente, antes, e mostrar isto. Bem, ainda tenho aqui um resumo das 7 eras da igreja, parágrafo 31, falando de Acabe e Jezabel. Esta direção é diretamente a doutrina de Jezabel. Agora, por que dizemos isto? Porque, como vimos no estudo da 4ª era, Jezabel foi uma sidoniana, a filha de Etibal, o qual foi sacerdote e rei de Astarte. Ele era um assassino. Esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Então ele casa por conveniência. Ele vai me dar uma boa vida, ela vai me dar uma boa vida. Casa por conveniência. Está errado. Não se apoderou da religião do povo. Ela não entrou na religião do povo de Israel. Mas o que ela fez? Assassinou aos levitas, aos sacerdotes. Erigindo templos, ela fez com que o povo adorasse Astarte, Vênus, e Baal, o Deus Sol, Deus do Sol. Ela formulou os ensinamentos e ordenou a seus sacerdotes. Então, se ela pôde fazer isso, formular, montar os seus ensinamentos e ordenar aos seus sacerdotes para que proclamasse isto por sua vez e fizer com que aceitasse isso, assim você pode formular seu pensamento de fé, ensinamento de fé, apresentar a pessoa. E se você não atende estes requisitos, então nós vamos perder tempo e estar namorando. Mas é difícil, sabe o que faz? A carne vence. Aí a carne do Acabe não aguenta, vou ter que casar. Por quê? Conveniência política. Ela casou e semeou
o demônio dos seus deuses dentro de Israel. Aí você casa e vem ele ou ela e apresenta o demônio dos seus deuses dentro da sua casa. Eu não fiz essa mensagem nem pensando nisso, mas está saindo tudo isso, porque está escrito aqui, né? O quarto selo 155, em primeiro lugar, como anticristo, ele era morte. Vamos mexer com religião um pouco agora. Para começar, mas ele era inocente então, como anticristo, ele é inocente, a pessoa chega assim de uma forma inocente. O namoro começa, o casamento começa de uma forma inocente, que é o namoro. O namoro você não conhece nada, é inocente. Só olha a beleza, olha os olhos dela, olha o corpo dela, olha o tipo dele, olha o cabelão dele. Agora se for careca já é difícil, né? Tem que gostar mesmo. Falar o cabelão dele, olha ele jogando o cabelo, porque esses homens fazem assim, né? Os rapazes já chegam perto da moça e faz assim. E tem muitas irmãs que acham que é muito elegante, e você vê elas na igreja de vez em quando pegando o seu cabelinho e também... Mas eles começam de uma forma inocente. Assim ele recebeu uma coroa tríplice. No ano 325, quando o Papa São Damaso começou a entrar na igreja, e através de Constantino, fazer o casamento da igreja com o Estado, para fortalecer o reino, porque a igreja, para ser forte, ela tem que ser casada, e ser casada com quem tem força, e o Estado tinha força, Constantino tinha força, deu força para ela matar os cristãos, para matar os que não criam no que ela ensinava. Aí ele já tinha não mais a inocência, uma coroa tríplice, um reinado, um domínio. E quando ele recebeu, então ele uniu. Satanás uniu sua igreja e o Estado, porque ele estava sobre ambos então. O anticristo, olha para você ver como é simples, o anticristo era Satanás na forma de um homem. E Cristo é Deus na forma de um homem. Então você precisa pedir a Deus, Senhor, me dê orientação para o que eu vou fazer. Com que vou atrair o eleito? O rapaz, com que você vai atrair uma eleita? Parece que é difícil encontrar as eleitas. Hoje mulher não quer conversa em mensagem, não quer conversa em Bíblia. O que quer conversa? Só em namoro, só em sexo? Pornografia? O que é que mulher quer que conversa? E o que o homem quer conversar também? Que tipo de conversação existe entre eles para fundamentar o seu namoro, que é uma inocência, e logo chega a receber uma coroa tríplice de Satanás, de falta de caráter, de vergonha, e tem hora que nem chega ao casamento. Quarto selo 354. O primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas. Jezabel e Acabe eram cabeças daquelas igrejas. Igreja e Estado todos juntos. O irmão Branham está fazendo um paralelo do tempo, das eras, porque ali tinha o problema de Jezabel, de Balaão, dentro das eras. O irmão Branham está mexendo com isso daí, para mostrar que no tempo de Balaão houve a influência do casamento dos filhos de Deus, que entraram com as moabitas e viram elas meio vestidas e uniram com elas. E desta feita Deus matou 23 mil homens. Era um casamento. O que tem a ver um casamento com prima? O que tem a ver? Ele crê na primeira e segunda etapa. Ela crê na primeira e segunda etapa. O que tem a ver? Examine. O que o rapaz e a moça têm que fazer? Examinar.
Porque até na hora do casamento tem jeito de largar. Se tem alguém aqui que conhece alguma coisa sobre esse casal, que possa impedir esse casamento, diga agora ou cale-se para sempre. E se alguém falar, pode anular o casamento. Na igreja. Agora, por que você mesmo não cancela, não anula esse casamento antes? Agora, as pessoas estão namorando. Eu já estou falando de casamento. Por que não cancela antes? Mostrando a fé. Você, rapaz, se não vive segundo a fé que eu creio, eu ainda não estou nem certa, mas eu creio nisso. Agora, ele é diferente, ele diz, eu estou certo, eu creio nisto. Vocês dentro da igreja, se alguém aparece para vocês, examine. O amor é muito bom, mas o sofrimento é até que a morte o separe. Mas o amor é bom, amar é bom, amar é de Deus. Mas o sofrimento, você ama a pessoa, mas sofre com ela até que a morte separe. Sofre com ela porque não tem conserto. E por que você não pode agora, antes que entra numa coisa real, responsável de casamento, por que não expõe sua fé? De se você não vive o que eu creio, se você não anda como eu creio, não me casaria contigo. É uma segurança para o rapaz e para a moça, para que depois, no casamento, eu não sabia que você... Sabia sim, é falta de conversação, conversa muita coisa podre e não conversa o que é bom. E cadê a fé? Você pode professar aquela fé dentro daquela casa, você pode professar no seu casamento esta fé, eu creio no novo nome, dentro da sua casa. Se não pode, como você pode pensar que este lar é um lar abençoado por Deus, faltando a bênção da hora, a revelação do dia? Temos bênçãos naturais para os nossos filhos, esposa, marido, mas o principal é fé. A questão está misturando a fé. Então me veio alguma coisa aqui, casamentos mistos por permissão de Deus. Tem uns que é misto, mas é permissão de Deus, certo? Nós lemos aqui, esses casamentos que eu li aqui, é tudo permissão de Deus. Você nem notou, olha para você ver. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe era gentia. Salmão era judeu. Casamentos misturados. Está na Bíblia aqui. Boaz gerou de Rute. Outra vez. Rute, uma gentia. Boaz, um judeu. Casamento misto. Boabe gerou de Rute a Obed. Obed gerou Jessé, tudo bem. Jessé gerou Davi, tudo bem. E agora? E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. De quem? Da que foi mulher de Urias. É misto. E eles entraram na Bíblia por permissão de Deus. Tem uns que nem por permissão Deus aceita, mas estes entraram na Bíblia por permissão, estão na genealogia de Jesus Cristo. Esse aqui pertence à genealogia de Jesus Cristo, que no final diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Linhagem,
Você vai ver linhagem. Porque Cristo vem e trata com os judeus, e logo os judeus rejeitam, ele passa para os gentios. Ele veio representado em José, lá atrás, mesmo ele sendo Deus. Ele veio representado em José. José é um tipo de Cristo, diz o profeta. Mas quando ele foi para o Egito, ele era um gentio. É isso Jesus nas eras, mostrando para nós que agora é o tempo de mudança de nome nesse casamento. Não misture a sua fé agora. Números 12, 1. Vocês sabem desse Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita, da Etiópia. Moisés, um judeu, casando com uma escurinha, da Etiópia. Isso aqui, Deus mostra, que Ele está dando uma lição, que todos nós somos um. Este aqui entrou por permissão, por permissão. Eu tinha que, José, que era o Zafenate, unido com a Zenate, trouxe 2 filhos, primogênito Manassés, apontando para os judeus, e depois Efraim, apontando para os gentios. E você vai ver na Bíblia, a tribo idólatra era exatamente Dan e Efraim. E o Efraim era o gentio da tribo idólatra. E que Deus vem passando através de judeu, gentio, muitas vezes dentro das casas, dentro das genealogias, Deus está passando ali dentro. Você pensa, Deus é Deus. Ele é um judeu? Não, ele é Deus. Mas ele está passando com a semente judia, com a semente gentia. Agora, o que ele escolheu, se vocês notarem, todas eram mulheres. A mulher de Davi, certo? A mulher de José, Zafenate, a Azenate, Salmão e Raabe, gerando a Boaz. Boaz e Ruth. É certas uniões que existem na Bíblia que você tem que ver que foi permissão de Deus, porque Deus estava mostrando que ele passaria do judeu para o gentio. Porque não ficou só casamento judeu com judeu? Porque Deus passaria de judeu para gentio. Porque a mensagem não veio somente para brancos, porque Deus sairia de brancos para negros. Se você notar, a mensagem de Deus para nós, como o casamento de Moisés com a moça da Etiópia, está mostrando tudo isso para mim. Eu vejo claramente Deus trazendo uma mensagem que une as tribos, que une as cores, que unem os homens, mas naquela mesma fé. Na mesma fé. O que Ruth teve que fazer? Dobrar-se à fé de Boaz. O que Raabe teve que fazer? Dobrar-se à fé de Salmão. Ela creu nele. Ela foi escolhida por Deus. Olha o casamento, olha, a gente não tem tempo para tudo. Mas olha o casamento, olha o que aconteceu com Noemi e o seu marido e os seus 2 filhos. Falta alimento, falta gasolina, né? Você vai falar o quê? Então estou falando de casamento. Ruth tinha uma fé perfeita. Por quê? Porque ela creu em Boaz.
Ela não ficou com a fé que ela tinha com seus pais. Ela quis ir com Noemi. Aonde tu fores, irei. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Isto é um casamento correto, mas ela era gentia. Mas ela disse para a sogra: eu vou com você. E o seu Deus será o meu Deus. Eu não entendo nada do seu Deus, mas o seu Deus é meu Deus. Eu fico com você. Você pode não entender a mensagem, mas dizer: a fé que vocês têm em Brana é a minha fé. Cadê o moço? Cadê a moça que faz a escolha? Tem mais tempo de conversar em amor. Isso é sensualidade, filho. Isso daí, você não vai dar conta do recado tão cedo. Daí depois só vai haver lamentação. Olhe para o lado da fé, respeite a fé. Coloque a fé em primeiro lugar. Não misture a sua fé com aquele que não crê como você. Faz agora uma declaração de fé. Rapaz, se você não crê no meu Deus, se você não promete viver como meu Deus, como eu creio no meu Deus, acabou o nosso namoro. Moça, acabou o nosso namoro. Eu quero te ver relacionada com meu Deus. Meu Deus agora tem 7 letras. Deus não é o homem Brana. Deus tem o nome de Brana. O homem Brana foi o homem Brana que comportou Deus. E agora nós adoramos Deus em 7. Não precisa ficar prostrado diante de William Brana. Adorar Deus em 7, que toda a vida o povo adorou Ele em 5, em 6. A própria estrela nossa é 5 Salomão. Vocês já notaram isso? A estrela nossa é 5 Salomão. Diferente do judeu, que a do judeu é 6. É 6 pontas. E que agora que apareceu, depois de 48, vem aparecer a estrela dos judeus. Então é tempo de nós podermos tomar esta palavra e unir com esta palavra e ter uma fé correta. Não misture a sua fé desde o seu namoro. Não tem a fé correta, então vamos largar de mão, porque não teremos nada de Deus na nossa vida. Não teremos. Acho que eu tenho que terminar por aqui. Eu falei ontem sobre isto, que o Jacó foi abençoar os seus netos, né, os filhos de José, o Manassés e o Efraim. Deixa eu terminar com isso outra vez. José veio, trouxe o Efraim e colocou aqui a mão esquerda de Jacó. José trouxe o Manassés, colocou aqui a mão direita de Jacó. Porque ele sabia, o primogênito é abençoado. O primogênito. Aí Jacó foi abençoar, fez assim. Cruzou as mãos. Aí José chamou ele e disse: papai, o primogênito é esse daqui. O primogênito é Manassés. Irmãos, isso é tão importante que o pai diz: Deus cruzou minhas mãos. Este menino, Manassés, é grande. O Efraim é o menor. Eu não deixei marcado aqui, eu queria esse versículo. Assim, é Gênesis 48, 11. Mas o seu pai cruzou a mão e disse: eu sei, meu filho, eu sei também, ele será um povo. Esse judeu, esse Manassés, será um povo, e também ele será grande. Manassés, o povo de judeu, será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele. O seu irmão menor era o Efraim, era o gentio. O seu irmão menor será maior que ele.
e a sua descendência será uma multidão de nações. Nós estamos aqui, irmãos, cumprindo isso. Não é à toa que estamos aqui, estamos cumprindo, nós estamos nesta multidão de nações. Enquanto Manassés apontava para uma nação judaica, mas Efraim apontava para esta multidão de nações. Nós, pequeno, mas maior do que os judeus. Notou? Isso é Bíblia. Você não pode mentir. 48:19 de Gênesis. O seu irmão menor será maior que ele. E é isso que Deus fez através do Calvário. O irmão maior. E aqui o irmão menor, as mãos cruzou e a mão direita é que abençoa. A bênção para nós, a bênção que era para vir para o judeu, veio para os gentios no cruzar de mãos. Senhor, já temos falado sobre isto, Pai, que a bênção que era para vir para os Estados Unidos, veio para nós, os brasileiros, os que falam o idioma português. A bênção foi cruzada, a mão cruzada. Eles rejeitaram a terceira etapa, eles rejeitaram a bênção de Deus, eles rejeitaram a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Então Deus cruzou esta mensagem, cruzou o oceano e deu esta mensagem para o Brasil, para as nações que falam português. E está usando nós nesta era, neste tempo, todos nós, para ouvir esta mensagem e sermos alimentados, brancos e negros. É onde está agora florida a sua igreja, tomando o povo do Brasil, um povo misto também. Traz um casamento agora misto por permissão divina, tomando nós e misturando também com a raça negra da África e trazendo essa luz para nós, esse casamento nesse dia final, para nos preparar para o grande arrebatamento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Para você e para mim, ele esteve na tenda, visitando Abraão, ele esteve com Paulo, ele está com João, ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé, quando as águas subiram, ele esteve com grana, quando a neve caiu. Ele foi com Moisés, quando o mar se abriu. Ele foi com Elias, quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João,
Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova e livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão.